Existem poucos personagens que podem ostentar um visual com bigodinho e ser tão imponente e perigoso. E um desses personagens é Rugal Bernstein, um homem obcecado pelo poder e um dos chefes mais difíceis de todos os jogos de luta. Então hoje, que tal nós analisarmos se Rugal é tão perigoso assim quando se trata de história? É claro, vamos abordar os poderes, a própria história, força e velocidade do lendário e poderosíssimo Rugal Bernstein. A SNK afirmou que Rugal foi originalmente baseado no conceito do chefe mais poderoso e maligno de todos os tempos. Como Goenitz e Raiden, seu nome vem do anime Space Battleship Yamato. Toyohisa Tanabe afirma que seu estilo de luta foi criado para enfatizar a força de Rugal como o primeiro chefe da franquia. Ele também comenta ter exagerado um pouco com a taxa de dano do Genocide Cutter em The King of Fighters 94. A primeira ideia deles para o personagem de Rugal foi que ele pudesse aprender qualquer movimento que ele visse apenas uma vez. O desenvolvedor observa que ele deveria ser o chefe mais chato de todos os tempos, mas eles abandonaram a ideia porque não tinha memória o suficiente para executá-lo. Então, eles criaram Rugal como conhecemos hoje, um homem cruel e poderoso que vai eliminar qualquer um que estiver em seu caminho. Ele não vê absolutamente nenhum valor na vida humana, a ponto de exibir com orgulho os corpos envoltos em metal de oponentes dignos que ele eliminou em batalha apenas para servir como troféus. Ele chega ao ponto de eliminar pessoas simplesmente para irritar os outros, como quando ele despachou a família de Raiden, simplesmente porque achou que o mesmo era uma decepção. Ao contrário da maioria dos outros vilões de The King of Fighters, Rugal tem um senso de humor sádico. Muitas de suas citações são insultos sarcásticos a seus oponentes, e ele frequentemente vê o ato de tirar a vida humana mais como um passatempo. Assim como Ignis, ele acredita ser um deus em forma humana, mas ao contrário de Ignis, ele dificilmente leva sua divindade, entre aspas, a sério. Pode-se dizer que Rugal possui a maior arrogância proverbial de todos os chefes de The King of Fighters. Sua divindade também é um motivo para movimentos como seu ataque God Press, ou empurrão divino. Devido à sua natureza arrogante, Rugal também se mostrou sendo um incrível mau perdedor, recusando-se a aceitar a derrota nas mãos de seus inimigos. Ele acionará o mecanismo de autodestruição de qualquer base em que esteja, com a intenção de derrubar seus oponentes junto com ele, mas ele acaba sendo o único pego na explosão, e vamos ver isso posteriormente. Rugal tem poderes bem absurdos. Ele é um mestre em canalizar e manipular a energia e também utilizá-la como um ataque e até mesmo refletir energia. E a maioria de seus poderes são advindos de sua força física e também sua capacidade de imitar outros ataques. Desde que ele ganhou o poder de Orochi, ele expandiu suas habilidades para alturas nunca antes vistas. No entanto, ele só pode usar uma pequena fração do poder de Orochi para não ser consumido e destruído por ele, como aconteceu em The King of Fighters 95. Após seu renascimento, ele continua com seus poderes que são de sangue emprestado de Orochi, mas ele ainda está apenas como suscetível, apesar de seu crescente domínio de seus próprios poderes. A especialidade de Rugal é a pura destruição. Agarrões como Scorpion Deathlock mostram a crueldade de Rugal, onde ele estrangula seu inimigo a bel prazer. Rugal pode usar o Reppuken de Geese Howard. Possivelmente ele conseguiu estudar Geese ou o viu fazendo o ataque e simplesmente aprendeu por conta própria.
Então ele pode usar esse ataque devastador e ele pode liberar um projétil que varre o chão. Ele também tem um ataque de Wolfgang Krauser, conhecido como Kaiser Wave ou Onda Kaiser, onde ele libera uma energia absurda e pode até carregar esse ataque para deixá-lo ainda mais poderoso. Se ele estiver se sentindo zoeiro, ele ainda pode usar o Genocide Cutter, um chute crescente que pega o inimigo no ar, que pode aniquilar o infeliz que for acertado. God Press, que já foi mencionado, é outro golpe que mostra o quanto Rugal se acha um deus, pois ele dá uma investida bem no estilo Broly e usa toda a sua força para jogar o oponente contra a parede. Mas se você acha isso impressionante, espere até ver Gigantic Pressure, ou pressão gigante, onde Rugal faz o God Press, mas dessa vez ele aplica energia e seus poderes. Seu ataque mais ironicamente badass é o Dead End Screamer, onde ele derruba o inimigo e começa a girar feito uma broca. E se The King of Fighters fosse igual Mortal Kombat, então as consequências de ser acertado por algo assim não seriam nada agradáveis. E se Rugal quiser usar todo o seu poder para acabar com o oponente, então ele tem o Dread Fatal Wave, que praticamente é um Kaiser Wave misturado com um golpe energético completamente destrutivo. Se você quer ir na rota não canônica, Rugal ainda tem o Genocide Heaven, onde ele ataca diversas vezes para frente e depois termina com um poderoso Genocide Cutter. Então, como podemos ver, Rugal é um cara brutal e sem escrúpulos, que vai sobrepujar seu inimigo a qualquer custo e em qualquer oportunidade que ele tiver. Mas como comentei anteriormente sobre o poder de Orochi e também seu olho cibernético, vamos explorar mais sua história e atributos para entendermos melhor os poderes e a força real de Rugal e também ele com o poder de Orochi. Rugal possivelmente tem origem judaica e seu nome era temido em todo o mundo político e combativo. Ele era um influente traficante de armas que operava a bordo de seu porta-aviões, o Black Noah. Para aqueles que se opunham a ele, ele iria derrotá-los e mais tarde preservar seus corpos em metal líquido para adicionar à sua terrível sala de troféus. Ele costumava trabalhar com seu irmão mais novo, mas eles se separaram por interesses conflitantes. Quando Rugal tinha cerca de 25 anos, Goenitz, com apenas 18, arrancou o olho de Rugal com um golpe e deu a ele uma pequena porção do poder de Orochi para sobreviver ao ataque. Desde então, ele tem um olho biônico para substituir o que perdeu. Em algum momento, ele teve um filho e uma filha com uma mulher sem nome. E não podemos esquecer também que ele tinha sua lendária pantera Rodem. Sua filha, Rose Bernstein, herda um pouco da atitude desagradável de Rugal e é tão má perdedora quanto seu pai, enquanto seu filho, Adelheid Bernstein, presumivelmente herda suas proezas de combate e, ao contrário do pai, tem um espírito esportivo muito melhor. No entanto, Adelheid não tem coisas boas a dizer sobre o pai. Quando o mesmo nasceu, Rugal esperava uma filha, então ele já escolheu um nome feminino. Apesar disso, Adelheid manteve seu nome de batismo, apesar de causar mal-entendidos sociais. Devido a Rugal ganhar o poder de Orochi, de um pacto de sangue com Goenitz, muitos assumem que Rose e Adelheid nasceram com um pouco do poder do sangue de Orochi, mas na verdade os filhos nasceram muito depois de Rugal ter recebido o poder, algo que vamos entender melhor posteriormente. Em algum momento de 1986, Rugal quis demonstrar seu poder em uma base no Brasil e eliminou todos que encontrou lá dentro. O único sobrevivente da eliminação de 50 homens foi Raidern, que perdeu o olho direito durante o ataque. Na época, ele estava muito descontente com sua vítima para adicioná-lo à sua coleção. Então privou o homem de sua esposa e filho como compensação. Raidern então passaria quase uma década cheio de ódio e raiva contra Rugal.
Antes de 1994, ele recrutou 2 secretárias, as famosíssimas Maturi e Vice. Mas como sabemos, ambas as moças formosas foram secretamente designadas por Goenitz, o líder dos Hakusho, tudo para observar a Rugal, pois ele acreditava que Rugal poderia ser um anfitrião adequado para Orochi. Rugal, então, querendo expandir sua coleção, decide hospedar o torneio The King of Fighters em 1994. Porém, havia uma reviravolta adicional. Os lutadores deveriam formar uma equipe de 3 integrantes para competir e representar um país. E ele ficou esperando em seu encouraçado Black Noah para ver que equipes vão participar. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro, mas um torneio da King of Fighters vinha por aí. E a maior discussão foi sobre o anfitrião do torneio, que era um mistério para o público, e eles só sabiam a sua inicial, R. Durante a fase do convite, Saisio Kusanagi, o pai de Kyo, veio até o Black Noah e desafiou Rugal. E Rugal venceu a batalha. Mas embora ele tenha vencido, ele não o submeteu ao banho de metal. Mas isso acabou sendo sua ruína, porque o filho de Saisio, Kyo Kusanagi, e seus 2 companheiros de equipe, o incrível Benimaru Nikaido e Goro Daimon, chegaram detonando tudo após a derrota de Saisio. E o próprio Saisio é mencionado como tendo falecido antes das finais. E o time de Kyo venceu o torneio. Rugal fica bem feliz com a vitória do time de Kyo, pois eles podem ser adicionados à sua coleção. Eles eram aptos a se tornarem troféus vivos, com Rugal ressaltando que não transformou Saisio em troféu porque realmente não sentiu a necessidade. Kyo e seus companheiros lutaram contra Rugal e essa luta acabaria sendo uma das lutas mais difíceis de suas vidas. E Rugal acabou sendo derrotado. E não querendo aceitar a derrota, ele tentou explodir o Black Noah junto com o time, mas Kyo e seus amigos escaparam, e o destino de Rugal era desconhecido por enquanto. Acreditava-se que Rugal tinha perecido, mas ele usou o poder de Orochi para sobreviver. Rugal então substituiu seu antebraço direito destruído por uma parte cibernética. Rugal reviveu Saisio, fez uma lavagem cerebral nele com a ajuda de Vice e enviou convites no ano seguinte para outro torneio, The King of Fighters. Rugal usou um silo de míssil abandonado como sua base em 1995 e sequestrou a equipe vencedora. Só que dessa vez a equipe de Kyo acabou tendo que lutar contra Saisio, que estava sendo controlado, e depois que Kyo derrotou seu pai, ele lutou contra Rugal. Só que dessa vez ele estava empoderado pelo poder da entidade Orochi, simplesmente a divindade do vazio, e um dos, se não a entidade mais poderosa de The King of Fighters, com exceção de Gaia e possivelmente Otomaraga. Então nem é preciso dizer que Rugal estava absurdamente mais poderoso e assumiu a conhecida e temida forma Omega Rugal. E depois de uma luta muito acirrada, a equipe de Kyo derrotou novamente, mas Rugal achou essa derrota inaceitável. E diante a ideia de derrota, ele tentou usar muito mais do poder de Orochi, mas isso acabou sendo seu fim, pois seu corpo se desintegrou. E no seu fim, ele viu Yori Yagami zombando dele, dizendo que um poder desses é somente para a linhagem dele e pessoas como ele que podem controlar o poder de Orochi, e não para Rugal. E esse foi o fim desse vilão clássico. Mas só aqui podemos ver que ele já era capaz de derrotar o pai de Kyo, Saisio, e era um gênio, um ser que podia copiar os poderes dos outros ao analisar seu estilo de combate, e de forma não canônica e uma homenagem a Street Fighter, Rugal já derrotou até Guile. Com o poder de Orochi, Rugal é exponencialmente mais poderoso, mas na minha opinião, ele ainda assim está abaixo de Goenitz, visto que o próprio
além de ter derrotado Rugal anteriormente, ele pode controlar o poder de Orochi em uma quantia muito maior, porque, é claro, ele é o líder dos Hakusho, simplesmente a elite de Orochi. E também, um tempo antes do torneio de 96, Goenitz desafiou Kyo para testar sua força e derrotou o mesmo facilmente. E essa derrota forçou Kyo a treinar e ficar mais poderoso. Mas felizmente, esse não foi o fim de Rugal. Em The King of Fighters 14, Verse, a personificação da energia negativa e da raiva, surge. Essa entidade foi criada quando Ash Crimson apagou ele próprio e Psyche de todo o espaço e tempo e da história. Geese Howard disse que Verse não estava a todo poder, e mesmo assim, essa entidade pôde criar anomalias temporais em todas as linhas do tempo, passado, presente e futuro, e continha dentro de si as almas de todos os personagens que anteriormente tinham falecido. Devido às numerosas almas contidas dentro dele, Verse é incapaz de impedir totalmente que suas personalidades se infiltrem completamente em seu controle, e elas podem se manifestar temporariamente como resultado. Porém, quem derrotou Verse foi Shun'ei, que além de ter um fragmento de Verse, também tem um stand. E a derrota dessa entidade liberou inúmeras almas e fez com que muitos que morreram ao longo da série fossem trazidos de volta à vida. Rugal, é claro, foi revivido como resultado, embora seu paradeiro atual naquela época era desconhecido, e infelizmente nessa edição Rugal carece de qualquer interação na história com os outros membros do elenco a partir desse momento, então não se sabe que tipo de papel Rugal desempenhou no jogo. Em The King of Fighters 15, Rugal faz seu renascimento ser conhecido ao entrar no 15º torneio sozinho, e devido ao fato de ele ter sido eliminado em sua forma Ômega, ele ressuscitou como Ômega Rugal. No entanto, ele não tem um final de história e não se sabe o que aconteceu ou acontecerá com ele nesse momento. Rugal na cânone é um caso complicado de classificar. É claro que em fontes não canônicas ele já fez coisas muito insanas, como lutar contra Akuma ou derrotá-lo e absorver o Satsui no Hado, e se transformar em Ultimate Rugal, ou Rugal definitivo, que é para ser até mesmo mais poderoso que sua versão canônica. Porém, como estamos falando da cânone, sabemos que Rugal acabou sendo eliminado pelo poder de Orochi durante os eventos de The King of Fighters 95 e voltou à vida nesse mesmo estado. Sinceramente, nesse ponto Rugal não seria tão poderoso em comparação ao elenco principal. No caso de Kyo, ele já enfrentou junto aos seus aliados os próprios Hakusho e também o próprio Orochi, com uma reencarnação praticamente perfeita em um hospedeiro que era muito compatível com Orochi, o próprio Chris. Isso sem contar que K-Dash e seu squad derrotaram Mukai. Devido ao fato de Rugal ter revivido diretamente no momento que ele foi eliminado como Ômega Rugal, então em tese ele continuaria mais ou menos no seu nível de The King of Fighters 95, que não me entendam errado, é um poder muito forte, mas ainda assim inferior a Goenitz. É dito que Dolores e os Hakusho que ressuscitaram acabaram vindo de um plano superior, o que em tese aumentaria o poder deles, mas vamos dizer que ele retornou, só que não de um plano superior. Sabemos que Kyo ficou muito mais poderoso somente para enfrentar Goenitz, e depois disso foi ficando mais forte com o tempo. Então Rugal ainda assim teria no mínimo o poder que tinha como Ômega Rugal. Já em termos de velocidade, o feito mais impressionante de todo o universo de The King of Fighters, em termos de reação e velocidade em combate, são os tesouros sagrados podendo reagir ao ataque de luz de Orochi, o que é um feito relativístico, até mesmo mais rápido que a luz. É claro que isso se refere a reações e velocidade em combate. Não cometa o erro bobo de achar que estou dizendo que Kyo e os tesouros
podem dar 7,5 voltas na Terra em 1 segundo correndo, pois é claro que eles são lutadores. Porém, eu acho complicado escalar Rugal a esse nível de velocidade, visto que foi realizado por Kyo, que era muito mais poderoso, mas ele no mínimo escala do feito de Bao e outros que redirecionaram o laser que estava destruindo a cidade do sul. Mesmo que usemos uma estimativa bem baixa, e já aviso que o resultado vai ser diferente dos meus últimos vídeos de The King of Fighters, vamos fazer uma estimativa menor. Vamos supor que o satélite estava a 400 km da Terra, que é uma órbita baixa e é a altura da Estação Espacial Internacional. Bao realizou esse feito em literalmente 1 segundo, significando que ele se moveu e reagiu a 400 km por segundo, ou Mach 1166, um pouco abaixo da velocidade de raios naturais. E no meu outro vídeo é claro que o resultado ficou maior porque usei uma altitude maior, mas essa seria a mínima estimativa para Rugal. Caso usarmos o argumento que ele também retornou de um plano superior, então ele é muito mais veloz em combate e escala do feito de Kyo. Possivelmente ele deve ter ficado muito mais poderoso do que nós imaginamos, mas infelizmente não temos como ter uma estimativa concreta. E se você viu meus outros vídeos de The King of Fighters aqui, sabe que Orochi e muitos oponentes que têm seu poder são ameaças cósmicas e não só ameaças planetárias. Caso queiram saber mais sobre isso, assistam meu vídeo do próprio Orochi, pois lá tudo vai ficar claro. Mas mesmo assim, Rugal é extremamente poderoso e não é qualquer um que pode derrotar o grande rei da arrogância. E como ele ainda possui parte dos poderes de Orochi, caso ele controle melhor essa força inimaginável, ele poderia se tornar até mesmo muito mais poderoso que antes. Mas tecnicamente, mesmo que Rugal tivesse retornado de um plano superior, eu ainda acho que ele não é mais forte que Goenitz, que além de ser um portador perfeito do poder de Orochi, ele já derrotou Rugal no passado e já humilhou Kyo uma vez, o mesmo que tinha ajudado a derrotar Rugal. Mas e vocês? O que acham sobre Rugal? O quão forte vocês acham que ele é? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Mas acredito que no mínimo podemos dizer que Rugal é um ser absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal e um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.